nesta oportunidade, através da vida de Paulo, nos ensinar que quando Deus tem uma missão para nossas vidas, as dificuldades vêm. Paulo já tinha perdido a esperança, mas ele sabia que tinha jeito, porque Deus tinha dado uma missão a Paulo. E não importa, meus irmãos, se Deus tem te dado uma missão, em meio às dificuldades, Deus te levantará. Você pode dar uma glória a Deus? Não importa a situação, não importa a tribulação, não importa a tempestade, não importa a necessidade, não importa a dor, não importa a quantidade de lágrimas que você tem derramado, Deus vai te levantar para você cumprir a missão para a qual Ele te chamou. Glória a Jesus. Aleluias. Versículo 24. Olha o que Deus disse para Paulo. Paulo, não tenha medo. Olha, irmãos, a tempestade estava grande. Eles já tinham lançado tudo. Já tinham lançado até mesmo a armação do navio. Ele disse para Paulo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César em Roma. Quando Deus tem uma missão para nós, não importa os atropelos do caminho, não importa as dificuldades que o caminho nos traz, Deus nos capacita. Então Deus fala para Paulo essas coisas, e Paulo agora chega para os homens e diz: homens, durante muitos dias e muitas noites, vocês têm estado acordados, trabalhando, tirando água do navio, jogando a armação fora, jogando carga fora, mas olha, o Deus que eu sirvo me visitou esta noite, e Ele falou comigo, e eu quero falar para vocês o que Deus falou comigo. Por isso, comam, bebam, se alimentem, sim, tomem coragem, tomem ânimo, para que vocês possam ouvir o que Deus falou comigo nesta noite. E Paulo diz para ele: olha,
porque a vitória está aqui. Porque Deus tem coisas novas para todos nós na casa dele. Os bons conselhos estão aqui na igreja. As orientações que trazem sossego à nossa vida vêm daqui da igreja. Ninguém se atreve, ninguém ousa subir no altar do Senhor com a vida torta, porque senão o fogo de Deus consome a vida dele. Os conselhos de sabedoria saem daqui. Os conselhos de sabedoria saem dos seus líderes de rede. Os conselhos de sabedoria saem dos seus líderes de célula. E se assim não acontecer, Deus ajusta a conta com eles. Não saiam da igreja. Paulo disse: não saiam do barco, porque se vocês saírem do barco, vocês perecerão. Não saiam do barco, porque se vocês permanecerem no barco, nem um fio de cabelo da vossa cabeça cairá. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quando Deus tem uma missão, as dificuldades, poucas pessoas. Quando Deus nos dá uma missão, Paulo tinha uma missão. A missão de Paulo era chegar até César em Roma. Mas Paulo tinha uma missão, e a missão de Paulo era vamos? Agora percebam comigo. Se Paulo não tivesse declarado que ele era um cidadão romano, Agripa não mandaria que ele fosse até Roma. Não mandaria. Agora, como Paulo iria curar o padre Públio e todos os doentes da ilha de Malta, se ele não estivesse indo para Roma? E se aquela tempestade não sobreviesse sobre o navio? Poderia ser diferente, claro. Penso eu que se o centurião tivesse ouvido o conselho de Paulo, Paulo teria embarcado naquele navio no tempo certo, teriam ido até algumas outras ilhas, e ali ia pegar um novo navio como pegaram, e que ia chegar até a ilha de Malta, porque o navio ia passar na ilha de Malta. Muitas vezes, irmãos, porque não ouvimos conselhos, nós passamos por dificuldades inúmeras em nossas vidas. Muitas vezes, porque nós não atentamos para conselhos, nós sofremos sérias consequências e perdas também. Mas Deus tinha dado uma missão a Paulo, e Paulo chegou naquela ilha, e o texto que nós lemos diz que esse homem, o principal homem da ilha, chamou para que ele ficasse em sua casa. E no terceiro dia que Paulo soube que o pai daquele homem estava doente, e Paulo, servo de Deus, Paulo estava junto com outros prisioneiros, irmãos, que estavam sendo transportados para serem julgados em Roma. E quando Paulo soube disso, foi até a presença daquele homem, e diz a palavra de Deus que ele orou e pôs as suas mãos e curou aquele homem. E sabendo disso, todos os doentes da ilha, todos os enfermos, vieram ter com Paulo, e todos eles foram curados. Deus tem uma missão para cada um de nós, irmãos. Você pode dizer: mas curar alguém? Deus está me chamando para curar alguém? Existem muitos tipos de cura, irmãos. Deus está te chamando para você curar a sua família. Deus está te chamando para você resgatar a sua família das trevas, das mãos de Satanás. Mas para que isso aconteça, você precisa ouvir os bons conselhos. Para que isso aconteça, você precisa aprender a ouvir. Para que isso aconteça, é preciso você dar atenção àqueles que são teus líderes. Irmãos, eu tenho certeza que se nós, todos nós,
ouvíssemos os conselhos que o nosso pastor tem nos dado, se todas as vezes ouvisse o conselho do irmão Júlio, irmão Valdir, irmão Cátia, Diego, Jordão e Priscila, se o ministério de adoração ouvir os conselhos do pastor Lavor, eu tenho certeza que nós seremos uma igreja abençoadora, irmãos. Eu tenho certeza disso. Quando nós começarmos a atentar para as orientações que recebemos dos nossos líderes, a nossa vida será diferente, irmãos. Nós não precisamos estar sofrendo, irmãos. A adagem popular que diz que é melhor aprender com os erros dos outros do que aprender errando. Então, se nós estamos agora, acabamos de contrastar de que aquele centurião não deu ouvidos aos conselhos de Paulo e amargou perder todas as coisas, e ele tinha responsabilidade com aqueles prisioneiros. Agora os irmãos vejam bem a coisa: quando Deus tem uma missão para nós, as dificuldades acontecem, mas depois que nós cumprimos a nossa missão, o texto no restante do capítulo 28 vai dizer que Paulo seguiu em paz para Roma, e o versículo que nós lemos diz que eles deram a Paulo e aos presos 270 homens todo o alimento necessário para a sua viagem. Sabe quanto tempo durou a viagem? 90 dias. Agora imagine a alimentação para 270 homens durante 90 dias. Foi essa quantidade de alimento que aquele povo, o povo daquela ilha, deu aqueles homens através da vida de Paulo. Percebam bem, o navio não naufragou porque Deus tinha dado uma missão a Paulo. Aqueles homens não morreram porque Paulo gritou com eles: não pulem do navio. E agora aqueles homens são acolhidos no frio e saciaram a sua fome e a sua sede, porque Paulo tinha uma missão. E depois que Paulo cumpriu a missão, o tempo virou bonança. Não houve mais tempestade, não houve mais perdas no navio. E diz o texto que Paulo chegou diante do rei em Roma. E você também, irmãos, precisa cumprir a missão que Deus te deu. Aquele que é pai e mãe, a primeira missão é consagrar o seu lar ao Senhor. Se você ainda não tem consagrado o seu lar ao Senhor, você precisa cumprir essa missão. Você precisa educar os seus filhos no caminho do Senhor Jesus. Se você não tem feito isso, você precisa começar a atinar para esses conselhos. Você precisa cumprir com todos os seus compromissos diante dos homens. Você precisa amar todos os homens. Você precisa ser cordial com todos. E se você não tem cumprido esses ensinamentos, a tua vida vai continuar tumultuada, turbulenta. Mas aprenda com Paulo nesta noite, quando ele cumpriu a sua missão, que era de curar o pai daquele homem chamado Públio lá na ilha de Malta. Todas as coisas aconteceram, tudo aquilo que era tempestade e tumulto acabaram-se, porque ele cumpriu a sua missão. Cumpra a missão que Deus te deu na sua empresa, na sua casa, no comércio, na sua escola, na faculdade, no seu trabalho. Cumpra a sua missão. Seja uma pessoa abençoadora. Abençoe com palavras, com atitudes, com gestos. Demonstre amor, carinho, afeto. Comece a viver uma vida de plena dedicação no seu trabalho, mostrando que você não está ali porque quer ganhar o seu salário, mostrando que você está ali cumprindo o seu dever e fazendo muito bem, porque você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Em nome de Jesus, vamos mudar a história da nossa vida. Vamos cumprir a missão de Deus para que tenhamos tempo de paz, tempo de bonança em nossas vidas. Vamos cumprir o chamado